Jonas capítulo 3. Nós vamos meditar nessa noite sobre a pior pregação da história. No decorrer da exposição, os irmãos vão entender por quê. Nós vamos continuar, meus irmãos, a meditar nessa noite na epopeia aí de Jonas. E nessa história desse homem, que ele era profeta fujão, mas agora é um profeta arrependido. Ele é um profeta arrependido porque, como a gente viu na semana passada, ele foi submetido a situações terríveis, a grandes provações ali no fundo do mar, para que ele pudesse aprender que não há como fugir da vontade do Senhor. Não há como fugir da vontade e da misericórdia de Deus, aquele que, como nós estamos meditando nesses dias, é o dono da salvação. Após ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, foi então que Jonas clamou ao Senhor. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, que Deus tinha enviado justamente para livrar ele ali da morte, Ele ia morrer afogado, Deus envia o peixe como livramento. Aí então ele ora ao Senhor. E aí ele reconhece a sua desobediência, ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende e ele faz um voto a fim de poder participar agora de maneira consciente, de maneira voluntária da obra de Deus, que era ali pregar aos ninivitas. E hoje nós vamos ver como é que foi a ida de Jonas até Nínive e qual foi o efeito da pregação de Jonas ali naquela cidade. Então, Jonas capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade em caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Então, meus irmãos, nesse 3º capítulo, nós vemos como Deus usou Jonas para poder provocar um dos maiores, se não o maior avivamento da história. Deus usou Jonas ali para poder causar um dos maiores avivamentos da nossa história. Jonas ali prega em Nínive e Deus traz aqueles homens ao arrependimento. Toda uma metrópole se rende ao Senhor por meio ali da pregação de um só homem. Toda uma grande cidade de 600 mil habitantes se rende ao Senhor por meio da pregação de um homem. Nós vemos aqui, a nossa grande ideia é que a pregação fiel é o meio de Deus demonstrar misericórdia. A pregação fiel é o meio de Deus demonstrar a sua misericórdia. Porque Deus usa essa situação para nos mostrar o que Ele pode fazer através de nós, mesmo em nossa momentânea imperfeição. Mesmo nós não sendo ainda perfeitos, mesmo nós não estando aperfeiçoados, Deus nos usa para fazer grandes coisas. Ele nos usa para fazer valer a sua vontade. Porque mesmo que seja, meus irmãos, a despeito do pregador, mesmo que seja contra a vontade do pregador, Deus, como nós vemos, é o dono da salvação e Ele coloca a sua salvação em cumprimento segundo o beneplácito da sua vontade, como nos diz as Escrituras. Nós vemos aqui nesse capítulo Deus continuar também a tratar o profeta Jonas. Deus continua a tratar a vida dele, agora mostrando essa verdade, que é Deus quem salva. Porque enquanto o Senhor derrama graça sobre Nínive, Ele também derramava ali graça sobre a vida de Jonas.
nós vemos que Jonas ele se levanta e prega, dos versículos de 1 a 4. Os ninivitas se arrependem, dos versículos 5 ao 9. E Deus manifesta a sua misericórdia, no versículo 10. Então, acompanhe comigo, vamos observar aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o que acontece nesse capítulo 3, observando primeiramente os versículos de 1 a 4, quando Jonas se levanta e prega, quando ele resolve, enfim, agora pregar a palavra do Senhor. Todo aquele turbilhão, toda aquela situação, meus irmãos, na vida de Jonas, serviu para alguma coisa. Tudo que ele viveu, e nós vimos na semana passada, serviu para alguma coisa. Ele escreve esse capítulo 3, justamente destacando o contraste que havia entre a vida dele e aquilo que ele estava vivendo até agora. Ele começa destacando a diferença do Jonas de 3 dias atrás para o Jonas de agora. Versículo de 1 a 4, a palavra diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu lhe digo. E ele se levantou, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito grande diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, nós vemos a diferença aqui, do Jonas de 3 dias atrás para o Jonas de hoje. Porque ainda que Jonas não tenha mudado, meus irmãos, o seu posicionamento com relação ao arrependimento dos ninivitas, ainda que ele não tenha entendido que os ninivitas poderiam ali se arrepender, ele agora estava disposto a obedecer à voz de Deus. Ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor. Se no capítulo 1, em vez de se levantar, de se dispor, ele desce para fugir ali da presença de Deus, agora enfim, Jonas se levanta em obediência. Agora, enfim, Jonas se dispõe a obedecer. Do contrário da desobediência, meus irmãos, a obediência à vontade do Senhor é aquilo que nos ergue. A obediência nos faz com que nós nos levantemos. Se a desobediência nos derruba, se ela nos leva para níveis mais profundos de tristeza, de desolação, a obediência ao Senhor nos levanta. Eu não estou dizendo aqui que ser obediente vai trazer para você algum lucro, que ser obediente a Deus vai fazer com que você tenha alguma barganha, porque Deus justamente não é um Deus de barganha. Todavia, a gente deve cumprir incondicionalmente os preceitos do Senhor, porque Deus tem sempre o melhor caminho. O jeito de Deus fazer as coisas é sempre o melhor jeito. Como nos diz Romanos capítulo 12, versículo 2, aquilo que é bom, perfeito e agradável, não é o que nós vamos receber por sermos obedientes a Deus. O que é bom, perfeito e agradável não é o resultado da obediência à vontade do Senhor. Muito pelo contrário, meus irmãos. A própria vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. O texto de Romanos 12:2 no original nos diz justamente isso. E vocês experimentarão aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável, à vontade de Deus. Certo? Então, estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, já é o prêmio para nós. A gente não faz as coisas para ganharmos alguma bênção ou coisa desse sentido. A bênção está em obedecer ao Senhor. E Jonas percebeu isso. Jonas entendeu essa verdade. Porque ele estava ali, meus irmãos, disposto a cumprir o seu chamado, mesmo isso não sendo aquilo que ele queria. Mesmo não sendo o melhor para ele naquele momento ou para o seu povo, segundo ali a sua limitada percepção. Porque a conversão de Nínive, como nós já vimos aqui no primeiro capítulo, ela seria um grande risco para a nação de Israel. Porque imagine toda uma nação se voltando para o Senhor, um rei se voltando para Deus, quando Israel estava afundado em idolatria e o rei de Israel era o principal idólatra que levava o povo a pecar. Então ele já estava sabendo que o povo de Nínive se convertendo, Deus usaria aquele povo para castigar Israel. Então ele não queria pregar por causa disso, mas mesmo contra a sua vontade, ele foi porque ele sabia que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, obedecer a Deus é melhor do que ser jogado no mar como sacrifício. Ele entendia bem essa questão. Mas, meus irmãos, ainda sem compreender, ainda sem entender, Jonas ele cumpre a vontade do Senhor, ele faz aquilo que Deus mandou ele fazer. Deus fez Jonas voltar ao zero, a estaca zero. Ele tinha ido para o fim do mundo,
Deus traz ele de volta ali a Jope e agora ele tinha que rumar em direção a Nínive. Deus dá a Jonas uma nova chance de ser um participante da sua obra de salvação. Deus concede ali a Jonas o privilégio de mais uma vez poder participar dessa obra de salvação do Senhor. Ele deu ao profeta uma mensagem específica. Ele deu uma mensagem muito clara. E o texto diz aqui no versículo 2, parte B, proclama a mensagem que eu te digo. A mensagem que Jonas tinha de pregar é a mensagem que Deus estava dizendo para ele pregar. E assim, o texto diz que Jonas foi segundo a palavra do Senhor. O versículo 3, ele nos mostra o desafio que Jonas tinha ao pregar ali em Nínive. E por que, pastor, era um desafio ele pregar em Nínive? Porque, de acordo com a palavra de Deus, no versículo 3, Nínive era uma cidade muito grande e muito importante diante de Deus. Essa expressão muito importante diante de Deus é um hebraísmo para poder expressar a grandeza da cidade. É como se ela fosse tão grande que, de certa forma, ela chamasse ali a atenção de Deus. É só uma tentativa humana de expressar, né? Isso é um hebraísmo. Levava-se cerca de 3 dias para poder percorrer toda Nínive. E aqui o livro de Jonas está falando da capital e também das suas adjacências. É como se fosse uma região metropolitana, digamos assim. E essa região, ela incluía ali as cidades menores de Rehobote-im, Calá e Recém. E que em Gênesis capítulo 10, 11 e 12, o texto ainda mostrava elas como uma cidades separadas, mas depois de um tempo elas passaram a ser quase que uma só. Nínive tinha uma região, meus irmãos, de 50 a 100 quilômetros de diâmetro. Era muito grande. Além disso, a arqueologia ela vai confirmar aí através dos achados que Nínive ela era uma cidade toda murada e os muros eram extremamente altos, coisa de 30 metros, e eram muito espessos. E esses muros da cidade eram cortados ali por um afluente do rio Tigre. A muralha de Nínive ela era grossa o suficiente para suportar o peso de 3 carruagens, uma do lado da outra. A cidade era tão grande, meus irmãos, que tinha um zoológico dentro dela. Coisa que muita cidade grande hoje em dia não tem. Nínive, naquele tempo, já tinha um zoológico. Ela era uma das maiores cidades daquela época e ela era chamada de a cidade rainha, lá em Naum, capítulo 2, versículo 7. Mesmo com toda essa imensidão, mesmo com todo esse tamanho e com os desafios que isso poderia trazer ali para o profeta, Jonas, meus irmãos, ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha uma tarefa a ser cumprida, uma mensagem para pregar. E hoje muitos de nós, talvez como Jonas, a gente pode se sentir desencorajado ou até mesmo atemorizado com os desafios de se pregar nesses tempos e nesses costumes. Imagine um só homem numa cidade de 600 mil habitantes tendo que pregar para toda essa cidade. E às vezes nós também nos sentimos assim um pouco atemorizados e desencorajados de pregar no mundo cada vez mais complicado, cada vez maior, cada vez mais cheio de costumes e de firulas e que, de certa forma, tentam fazer com que o evangelho seja prejudicado ou tentam fazer parecer que o evangelho não tem mais lugar. O avanço da sociedade tem tentado, meus irmãos, transparecer justamente que a mensagem de arrependimento e fé é uma mensagem antiga, é uma mensagem inútil, é uma mensagem que está ultrapassada, que não serve mais para os dias de hoje, e com isso muitas pessoas têm adulterado a mensagem. Muitas pessoas têm mudado, têm amaciado a mensagem para poder tornar ela mais palatável ao mundo, mais saborosa. Mas como Jonas, o Senhor ele nos chama justamente para irmos segundo a palavra do Senhor. Não irmos com medo do mundo, não irmos com medo dos desafios, mas irmos segundo a palavra de Deus. Quer as pessoas julguem ser antiga, querem as pessoas julguem ser algo ultrapassado, a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor ela permanece para sempre e ela é viva. E é essa palavra que nós temos que pregar. Deus, ele nos deu, irmãos, uma mensagem específica. Ele nos deu uma mensagem direta e não cabe a nós amaciar, não cabe a nós adaptar, não cabe a nós tirar ou colocar qualquer coisa dela. Porque se Deus é o dono da salvação, nós não precisamos temer os desafios, não precisamos temer nem mesmo a oposição dos homens a essa mensagem que nós estamos pregando e vivendo. Nós somos somente mensageiros
dessa palavra. Assim como Jonas somente tinha que pregar o que Deus estava dizendo, nós também, meus irmãos, só precisamos pregar o que Deus estava dizendo. Mesmo não gostando de para quem nós vamos pregar, mesmo tendo ressalvas para com quem nós vamos anunciar, nós devemos fazer isso confiando na eficácia da mensagem. Confiando na eficácia do poder de Deus para cumprir aquilo que Ele quer fazer. Nínive, com toda a sua opulência, com toda a sua grandeza, mesmo sendo uma grande metrópole, não era páreo para o poder de Deus. Nínive não era páreo para o poder do Senhor. Porque Deus, Ele é o Deus que vence a desobediência dos homens. Deus, Ele é aquele que triunfa sobre a natureza. Deus é aquele que vence a idolatria dos marinheiros fenícios. Ele é aquele que vence o poder do mar. Ele também é aquele que vence a maldade de uma cidade tão grande como Nínive. Deus, Ele tem poder para isso. E é no nome desse Deus que nós estamos pregando. É no nome desse Senhor que nós estamos evangelizando. É no nome desse Deus que nós estamos anunciando a sua mensagem. Uma palavra de Deus nos diz, nós somos embaixadores de Deus. E quando nós estamos falando, é o próprio Deus quem fala aos homens que eles precisam se arrepender e se reconciliar com o Senhor. E Jonas estava consciente disso aqui. Jonas, ele tinha entendido essa verdade. E por causa disso, meus irmãos, Jonas pregou. Mesmo que é contragosto, mesmo não querendo, ele pregou. E isso fica claro na sua mensagem. Porque a mensagem de Jonas era uma mensagem que tinha apenas 5 palavras no hebraico. No português tem 6, mas no hebraico tinha 5 palavras. E a mensagem era: Deus ia destruir Nínive em 40 dias, diz aqui o versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Possivelmente, meus irmãos, Jonas, ele só queria fazer a sua parte e depois ver o circo ou ver a cidade ali pegando fogo. Jonas só queria dizer: olha, vou fazer para não dizer que não fiz, mas eu não quero ver esse povo salvo. Eu quero ver esse povo destruído. E a gente observa isso na própria palavra que Jonas usa, nos próprios termos que Jonas usa. Porque ele usa aqui, meus irmãos, uma palavrinha que no português virou subvertida, e essa palavra no hebraico é rapak. Essa palavra é a mesma palavra utilizada quando foi descrito ali o que ia acontecer em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 25. A ameaça de Deus aqui para Nínive é que ele ia virar a cidade de cabeça para baixo. 2 Reis 21, versículo 13, nos diz isso. Jonas, ele queria ver isso acontecer. Jonas queria ver Nínive sendo destruída ali no fogo e no enxofre, assim como foi com Sodoma e Gomorra. Deus queria ver Nínive sacudida, revirada de cabeça para baixo. E embora o profeta não tenha aprendido até aqui, meus irmãos, sobre compartilhar a misericórdia que ele já tinha recebido nos últimos dias, isso não era um obstáculo para Deus. Isso não era algo que fosse impedir o Senhor. Porque mesmo com a falta de interesse de Jonas, como quem está fazendo alguma coisa ali só porque é ordenado, né? Alguém faz ali só o que está sendo dito para ele fazer, Deus ele ia usar essa mensagem para salvar aquelas vidas, para mudar o destino de Nínive. A aparente falta de eloquência, ela não foi um obstáculo para Deus. A aparente falta de interesse da parte de Jonas em pregar não foi um obstáculo para Deus, e da mesma maneira não é para que ele use você. Do mesmo modo como Deus usou Jonas, mesmo a contragosto, ele também pode usar você. A verdade é que hoje nós temos o Espírito Santo que nos faz lembrar justamente aquilo que nós precisamos dizer. A palavra do Senhor nos diz isso. E se Jonas, meus irmãos, sem querer foi usado, imagine nós que queremos ser instrumento na mão do Senhor. Imagine nós que queremos ser usados por Deus. Se Jonas, sem interesse, foi usado de maneira tão poderosa, imagina você, que às vezes só não sabe o que dizer ou como dizer. Imagine o que Deus pode fazer na sua vida. Mesmo falho, meus irmãos, Jonas ele foi instrumento da vontade soberana de Deus. Mesmo esperando o juízo, Deus fez dele um instrumento de misericórdia. E os resultados, graças a Deus, não dependem do profeta, não dependem do pregador. A mim e a você, meu amado, só cabe pregar a mensagem de Deus. Dizer aquilo que Deus quer que nós venhamos a dizer. E Ele vai quebrantar os corações daqueles que lhe pertencem.
Ele vai salvar vidas. Ele vai converter corações. Nós só precisamos pregar. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Jonas prega. Ele anuncia a palavra. E a palavra de Deus começa a nos mostrar, meus irmãos, que deu certo. Funcionou. Aquela pregação de Jonas, mesmo, digamos assim, feita ali nas coxas, algo não muito interessado, deu resultado. E os versículos de 5 a 9, elas vão justamente narrar o resultado da pregação de Jonas. Os ninivitas se arrependem. Diz a palavra do Senhor no versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Ele fez proclamar e divulgar em Nínive um mandato, dizendo, por mandato do rei e dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Esses textos, esses versículos, nos mostram justamente a conversão dos ninivitas. Jonas, meus irmãos, ele nem precisou percorrer os 3 dias. O texto diz que ele andou um só dia. É algo interessante o que aconteceu ali. Um grande avivamento estava acontecendo. Porque ele não precisou bater de porta em porta e dizer, olha, Nínive vai ser destruída. Ele começou a falar, e a gente pode até conjecturar, ele passando na rua assim, não queria fazer muita questão que as pessoas ouvissem, ele só mesmo passava e gritava, olha, Nínive vai ser subvertida em 40 dias. E aí o povo ouviu aquilo ali, e um começou a contar ao outro, fazendo com que a mensagem que demorava 3 dias para chegar, chegasse num dia só. Num dia, o estrago santo estava sendo feito. Foi vencida ali, meus irmãos, uma barreira após a outra. A primeira foi com relação ao tamanho do lugar. A segunda barreira foi a barreira linguística, porque os assírios, eles falam aramaico. E naquela época o povo de Israel ainda falava hebraico. O aramaico ele é parecido com o hebraico, mas em alguns casos precisava de tradutor, outros não. A gente vê, por exemplo, Isaías capítulo 36, versículo 11, quando os assírios chegam ali às portas de Israel e eles começam a falar em hebraico. E aí o povo de Israel diz, olha, não precisa falar em hebraico não, porque a gente entende o aramaico de vocês. É como se fosse, por exemplo, para o nosso português, o portunhol dos espanhóis, esse espanhol que a gente consegue compreender pela similaridade. Então, a gente, ouvindo um venezuelano falar, por exemplo, a gente entende, quando ele não fala muito rápido, a gente entende o que ele está falando. Então, era mais ou menos o que acontecia aqui entre os assírios e os hebreus. Jonas pregou em hebraico, mas os assírios conseguiram entender mesmo na sua letra. Então, o desafio aqui da língua também foi derrubado. Aquelas 5 palavras, meus irmãos, mesmo 5 palavras, pouquíssimas palavras, foram suficientemente compreendidas e serviram para Deus remover a última barreira, que era a barreira da dureza do coração pecaminoso, aquilo que só Deus poderia fazer. Algo na mensagem de Jonas deixou ali a entender que havia uma possibilidade de perdão. Como a gente observa, por exemplo, Jeremias profetizar ali em Jeremias 18, de 7 a 8, a palavra do Senhor nos diz que se o Senhor clamar contra uma nação e ela se arrepender e clamar a Deus, então Deus se arrependeria do que faria. Deus deixaria de punir aquele povo. Então, aquilo que Jeremias profetizou se cumpriu aqui em Nínive. Havia ali, meus irmãos, uma situação totalmente inusitada, porque alguns acreditam que Jonas pregou de propósito para que ninguém se convertesse. Ele pregou de um modo que ninguém, ao ouvir, fosse ali convertido. Mas ainda assim os ninivitas creram em Deus. Ainda assim o coração daqueles homens foi convertido ao Senhor. Foi a pior mensagem. E os irmãos agora entendem o porquê. Os ninivitas, eles creram que o Deus de Jonas, ele era o Criador dos céus e da terra, que ele era maior que os muitos deuses assírios e que esse Deus era poderoso o suficiente para fazer cumprir
tudo o que ele estava prometendo e destruir aquela cidade. E porque eles creram, a palavra do Senhor nos mostra, eles agiram. Porque eles creram naquela palavra, eles agiram. E o texto diz que do maior, na verdade, para o menor, todos se vestiram de pano de saco e jejuaram. Todos. Uma cidade de 600 mil habitantes. E não só os homens, mas até mesmo os animais. Todos se vestiram de saco e jejuaram. Esse era um meio, ali no tempo antigo, para expressar tristeza, para expressar humildade e penitência. Eram sinais ali de um arrependimento verdadeiro. Se você for observar, nesse capítulo 3, nós temos a mesma coisa que a gente observa no capítulo 2. Porque se você ler o primeiro versículo do capítulo 2 e o último, você entende todo o contexto. Aqui também isso acontece, é o que nós chamamos de um paralelismo, digamos assim, né? Um tipo de composição hebraica. E se você ler o versículo 5 do capítulo 3 e o versículo 10, você entende o texto todo. Porque os versículos de 6 a 9 só estão explicando como aconteceu aquilo que os versículos 5 a 10 estão explicando. Então, observe só. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aí se você se perguntar como que aconteceu, pastor, essa conversão, e como que aconteceu o fato de Deus ter ouvido aqueles homens, é o que está do versículo 6 até o versículo 9. Então é um tipo de composição hebraica para nos explicar aí uma questão. Então, nesse pedaço do texto, nós temos o relato de um avivamento que, se espantem meus irmãos, é até maior do que o próprio Pentecoste. Porque no dia de Pentecostes, respeitadas as suas proporções, quantas pessoas se converteram? Quase 3.000 almas. Aqui, meus irmãos, nós estamos falando de pelo menos 600 mil pessoas convertidas de uma vez só. Desde o rei até as crianças, todos se prostraram em arrependimento. O versículo 6 nos diz aqui que o rei ouviu aquilo que estava acontecendo em Nínive. Ele ouviu essa notícia de que Nínive ia ser destruída. E aí o texto diz que ele tirou as suas vestes reais, ele cobriu-se de pano de saco e se assentou sobre cinza. Observem aqui o arrependimento que estava na vida desse homem, na vida desse rei. Por quê, pastor? A gente consegue observar o arrependimento na vida dele. As roupas do rei, meus irmãos, elas eram de cor púrpura, que era o tingimento mais caro que havia naquela época. E além de ser púrpura, uma espécie de vermelho, ela era encrostada de pedras preciosas. E o trono do rei, possivelmente, era de ouro ou banhado ali a ouro. E o texto nos diz que o rei trocou as suas vestes reais por roupas de saco e, em vez de se assentar no trono de ouro, se assentou nas cinzas. O coração daquele homem começou a ser transformado. O que eles fizeram, meus irmãos, externamente, era só um sinal daquilo que estava acontecendo no coração de cada ninivita. Aqueles homens, eles viram que seus caminhos estavam errados, viram que seus caminhos estavam cheios de malícia, cheios de violência, como a gente vê no capítulo 1 e agora também no capítulo 3. O que eles fizeram era só um sinal do arrependimento que estava ali os conduzindo à fé. Eles se arrependeram e agora começaram a crer. Porque o que se vê, meus irmãos, a partir daqui, a partir do decreto do rei, é justamente isso: arrependimento e fé. Os versículos 7 e os versículos 8, no versículo 8, nos mostram aquilo que o rei mandou fazer em toda Nínive. Ele proclamou e divulgou um decreto. E ele diz: o rei e os seus grandes, homens, animais, bois, ovelhas, todos eles devem jejuar. Não pode ser levado animal ao pasto, o homem não pode provar nada, nem animal provar água. Todos os seres, sejam animais ou homens, deverão ser cobertos com panos de saco. E eles vão clamar fortemente a Deus. E eles vão se converter, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Esse foi o decreto do rei. O rei, provavelmente aqui, era um rei chamado Hadad-Nirari III. Ele viveu entre 810 e 783 a.C.
Ele adorava já um único Deus. Não era o Deus verdadeiro, mas ele era monoteísta. Ou poderia ser um Deus chamado Assurdã III, que viveu entre 771 e 754. E durante ali o seu reinado, houve 2 pragas e um eclipse total do Sol, ali na região de Nínive. E durante ali o seu reinado, houve esses flagelos e também um período de seca. O rei de Nínive também era o imperador da Síria. E agora, meus irmãos, esse homem, independentemente de ser Assurdã ou de ser Haddad, ele estava agora em total abatimento, em profundo quebrantamento diante da presença do Senhor. Foi ele, meus irmãos, quem decretou ali a conversão. Foi ele quem disse que todo mundo deveria se converter. Mas, na verdade, o que acontece é que ele estava somente oficializando uma coisa que já estava acontecendo em tudo quanto era canto dentro de Nínive. Ele só fez um decreto para tornar oficial aquilo que já estava acontecendo com todo o povo. Todo mundo se voltando para o seu Deus. Ele, meus irmãos, não somente ordena que homens e animais jejuem e se vistam humildemente em sinal de arrependimento, como também ele ordena que cada um abandone imediatamente as suas atitudes pecaminosas. Diz o versículo 8, parte B, o texto fala que eles clamarão fortemente ao Senhor e se converterão cada um do seu mau caminho e da sua violência. Isso se chama conversão. Isso se chama arrependimento genuíno, conversão genuína. Eles não somente se lamentaram, meus irmãos, mas eles abandonaram a vida que eles tinham. Eles não somente perceberam que o caminho que tinham era ruim, como também abandonaram esse caminho de violência e de malícia que eles tinham. E isso é um contraste, meus queridos, ao que nós temos visto hoje. Quando converter-se, se tornou sinônimo de estar na igreja, praticando as mesmas obras de antes, os mesmos hábitos de antes, tendo as mesmas atitudes de quando se dizia não ser crente, mas agora se coloca o nome de gospel. Aí a pessoa vive como quer, faz o que quer, diz o que quer, mas porque tem o nome de gospel, de evangélico, diz que é convertida. Vocês conseguem observar a polaridade, a grande diferença que há na conversão de Nínive para a conversão de muitas pessoas nos dias de hoje? Porque ainda, meus irmãos, que não seja como foi ali no Novo Testamento, com o Espírito Santo entrando, morando no crente, o princípio bíblico de conversão está aqui presente. Porque a palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aqueles homens abandonaram o seu pecado e passaram a se entregar ao Senhor. Um outro princípio da verdadeira conversão é ensinado para nós aqui no versículo 9. Quando o rei, depois de ter proclamado aquele decreto, ele diz o seguinte: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Observe como o rei fala. Ele diz, quem sabe? Ou, como algumas traduções vão nos mostrar, talvez Deus se volte. Talvez Deus desista de dar cabo à sua ira. Talvez Deus desista de destruir a nossa cidade. Depois do arrependimento, veio justamente a fé. E nós vemos isso nessa fala do rei, meus irmãos, porque ele colocou toda a confiança do seu futuro e toda a confiança do futuro do seu povo nas mãos do Senhor. Ele não exigiu nada para se converter. Ele não exigiu nada para se voltar para Deus. Na verdade, meus irmãos, ele nem sabia se o plano dele ia dar resultado ou não. Mas ainda assim, ele se humilhou na presença do Senhor. Ele se humilhou na presença do nosso Deus. Não havia ali, meus queridos, nenhuma garantia de que Deus ia refrear a sua ira, porque Jonas não pregou isso. Então ele não imaginava que Deus poderia ali refrear a sua ira, mas ainda assim houve contrição no seu coração. Ainda assim o seu coração foi ali quebrantado. É como se o rei desse razão para Deus. É como se ele dissesse, Senhor, eu entendo o que o Senhor quer fazer e o Senhor tem razão nisso aí. E essa é a atitude, meus queridos, de um coração arrependido. De um coração que se humilha na presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João, capítulo 1, que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus.
Confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. E essa palavra, confessar, no grego é homologel, que significa justamente concordar com Deus. Concordar que nós somos pecadores, que nós não merecemos coisa alguma da parte do Senhor. Essa é a atitude que o homem de Deus deve ter na presença do Senhor, porque Mateus 5, versículo 3, o Senhor Jesus nos diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. Aqueles que se humilham na presença do Senhor. Aqueles que reconhecem que não tem nada a exigir e se prostram clamando a Deus. O rei, ele não chegou ali na presença de Deus, meus irmãos, dizendo o seguinte: olha, Deus, eu tenho direito ao perdão, eu estou arrependido e você tem que me perdoar. Eu estou, Deus, te dando uma chance de me ter como seu servo. É pegar ou largar. O rei não falou isso para Deus, como muitos nos dias de hoje querem dizer ao Senhor. O que o rei de Nínive aprendeu, meus irmãos, e que a igreja moderna deve aprender, é que somos nós quem devemos nos humilhar. Somos nós quem devemos correr atrás. Somos nós quem devemos nos arrepender, e não Deus. Porque Deus, ele não tem obrigação de ser misericordioso. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Deus tem compromisso somente em ser santo e justo. O compromisso de Deus é com a sua glória e com a sua santidade. Se todos, meus irmãos, se arrependessem ali e ainda assim Deus quisesse destruir Nínive, ele continuaria sendo bondoso, misericordioso e perfeitamente amável. Porque pecador só merece juízo, só merece castigo, só merece condenação. O pecador não tem nada a exigir, o pecador só tem que suplicar. Lembre-se da oração do publicano. Ele ouve ali o chefe da lei, um judeu, orando, e ele orava assim: Senhor, muito obrigado porque eu sou bom, eu não sou como ele, mas aquele homem tinha entendido a graça de Deus e ele só orava batendo no seu peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Essa é a atitude real de arrependimento. É essa atitude de alguém que entendeu a graça do Senhor. O pecador não pode exigir nada, o pecador só tem que suplicar. Porque o verdadeiro arrependimento, meus irmãos, ele é mostrado por humildade e não por arrogância. Ele é mostrado por um coração quebrantado e não um coração orgulhoso. E isso vai nos levar aqui ao último versículo dessa noite, que é o versículo 10. A palavra nos mostra que aquele povo se arrependeu e clamou ao Senhor dizendo: olha, quem sabe o Senhor não nos perdoará? Quem sabe o Senhor pode remover a sua mão de ira sobre nós? E aí o texto diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. O versículo 10 nos mostra a graça e a misericórdia de Deus sendo manifestadas. Porque, meus irmãos, não somos nós quem damos uma chance para Jesus. É o oposto. É Ele quem decide nos dar uma chance. É Ele quem decide nos salvar. É Ele quem resolve nos atender. E é justamente o que a gente vê aqui. Porque o texto nos diz que Deus viu como eles se converteram. E Deus viu não só a questão externa. O texto mostra que Deus viu o que eles fizeram e como se converteram do seu mau caminho. Então Deus, ele não somente viu a parte externa, Deus viu ali o coração daqueles homens. Deus viu a motivação do coração dos ninivitas. Eles abandonaram seus pecados, eles confiaram em Deus incondicionalmente, e assim Deus, em sua graça, se arrepende de destruir Nínive. E o que significa, pastor, aqui? Arrependimento. Uma vez que a palavra de Deus nos mostra, em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse arrependimento é o que nós chamamos de antropopatia. Significa você atribuir a Deus um sentimento humano. Você, para explicar uma realidade espiritual, você coloca uma palavra que expressa um sentimento humano, mesmo que não seja o sentido exato. Porque o sentido aqui do texto é justamente explicar um modo diferente como Deus trata aqueles que se arrependem. Explicar o modo como Deus resolve se compadecer daqueles que se arrependem. Porque sabemos, meus irmãos, que tudo isso já estava no plano de Deus. Quando Deus levanta ali Jonas para pregar, Deus já sabia o que ia acontecer. E ele sabia o que ele ia fazer para que o seu plano desse certo. Ademais,
Deus poupou Nínive porque alguém ia pagar no lugar de Nínive. Deus poupou aquela cidade porque alguém ia pagar por isso. Ele é um Deus que perdoa, como nos diz a palavra, embora ele não deixe o culpado sem punição. Está lá em Números 14, versículo 18. Deus, ele reteve a punição merecida dos ninivitas porque ele foi gracioso. Deus, ele não puniu aquele povo como eles mereciam porque ele teve graça e misericórdia. Isso significa esse arrependimento da parte de Deus. Os 40 dias, meus irmãos, passaram e a punição não aconteceu. Eu imagino o terror que aqueles homens passaram, né? Ficar os 40 dias ali em jejum, em oração, clamando ao Senhor. E depois do 40º dia, como eles devem ter ficado felizes, né? Jonas ficou triste, mas eles devem ter ficado muito felizes. Todavia, meus irmãos, mesmo que a punição não tenha vindo, aquele povo estava salvo. E o que nos confirma isso foi o próprio Senhor Jesus. Lá em Lucas 11, de 31 a 32, ele diz que o povo de Nínive vai se levantar no último dia e vai julgar os incrédulos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor que é o dono da salvação. Esse é o Deus que é cheio de graça e de misericórdia. Esse é o Deus que por sua livre graça, ou seja, por sua vontade livre, que não é motivada por coisa alguma, senão o seu próprio querer, resolve conceder arrependimento, perdão e salvação para toda uma nação. Graça, meus queridos, é aquilo que Deus tem para nós. E é em humildade que nós devemos ir até a sua presença. Deus fez o que Jonas não queria que acontecesse, mas ainda na insensatez do profeta, ele foi levado à obediência. Ele pregou a mensagem e por meio de Deus, por meio dessa mensagem, Deus manifestou a sua misericórdia. Infelizmente, aquele arrependimento de Nínive, meus irmãos, não durou muito, certo? Não levou muito tempo. Foi coisa ali de uma única geração. Só uma geração que se arrependeu e se voltou para o Senhor. Porque logo depois, um outro rei se levantou, e esse rei era idólatra, e ele levou o seu povo novamente para longe da presença de Deus para a idolatria. E o resultado foi que Nínive foi destruída de maneira definitiva, como profetizou Naum, e isso aconteceu depois por meio dos persas e dos babilônios. Entretanto, toda aquela geração de ninivitas estará com o Senhor Jesus no último dia, diante do trono de glória, julgando os incrédulos. Deus queria aquela geração de ninivitas para o seu filho. Deus queria dar aquele povo para o seu filho. Mas ele também usou toda essa situação, meus irmãos, para mostrar que a sua graça ia alcançar todo tipo de gente. E que a sua graça salva todo aquele que se arrepende e crê. E esse fato da palavra de Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos, porque Deus poupou Nínive, porque não poupou o seu filho. Deus poupou aquela cidade, porque ele não poupou o seu próprio filho. Aquilo que não aconteceu com Nínive, aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto, com fome e com sede, mas sobretudo, Jesus ele foi esmagado, ele foi revirado, ele foi destruído como propiciação dos pecados dos ninivitas, de toda gente, toda tribo, língua, raça e nação. Jesus foi esmagado no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço, meus irmãos, por aqueles que um dia vão estar com ele lá no céu, julgando aqueles que são reprovados. Aqueles que não se arrependeram e não creram no seu nome. Jesus é o que nos mostra esse texto, é a razão da graça de Deus. Jesus é a razão do livramento de Deus. Jesus é a razão de Deus não destruir as nações. E por isso nós precisamos nos humilhar perante a sua potente mão. Nos humilhar perante a sua presença. Nos humilhar perante a sua misericórdia e sua graça, clamando a Ele que, se Ele quiser, nos perdoe e nos salve. E o que é que fica para nós de lição nessa noite? Primeira coisa que a gente observa, meus irmãos, nesse texto, é que fazer a vontade de Deus, ela pode lhe trazer um aparente prejuízo, um aparente contragosto. Assim como foi ali para Jonas, ter de pregar para uma nação que poderia se voltar contra a sua própria, como aconteceu, a história nos mostra 30 anos depois. Então pode trazer um prejuízo. Mas nós devemos
ser submissos a Deus. Você deve se submeter ao Senhor, porque Deus sabe o que faz. O caminho do Senhor é mais alto. A vontade de Deus é excelente. E cumprir a sua vontade, meu querido, em todos os aspectos da sua vida, é o que você precisa fazer. Ainda que você perca alguma coisa, ainda que você seja chamado de bobo, ainda que nesse mundo você pareça perder as vantagens, ser tratado como alguém que tem um certo prejuízo, fazer a vontade de Deus é sempre o melhor. Nós precisamos aprender, com base nesse texto, meus irmãos, que temos que pregar e somente pregar. Por isso, meu querido, fale de Jesus. Testemunhe de Jesus para um conhecido seu. Fale de Jesus para um parente seu, dizendo, olha, crê em Jesus, ou senão você vai para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus, porque somente Ele pode salvar a sua vida. Deus vai te usar poderosamente, meu irmão. Deus vai te usar de maneira poderosa. Peça que Deus te use. Peça para que você seja um vaso na mão do grande oleiro das nossas vidas, do nosso Senhor. Só clame a Ele, dizendo, Senhor, me usa, eu não sei como fazer, mas eu sei que Tu podes operar grandes feitos por meio da minha vida. O Senhor pode fazer com que um avivamento aconteça através de mim. E pergunto para você nessa noite, meu querido, você tem se arrependido? Você já se arrependeu como os ninivitas? Você já teve uma atitude parecida com as desses homens? Você já se humilhou clamando por salvação? Você já abandonou os seus pecados para poder seguir a Cristo? Meu querido que está aqui e nos visita nessa noite, peça ao Senhor que perdoe os seus pecados, que lhe salve, que faça de você um crente. Quem sabe Deus pode lhe salvar nessa noite? Quem sabe Deus pode, por sua vontade, manifestar sua misericórdia na sua vida? Clame a Ele que te salva. Clame a Ele que perdoe os seus pecados, que te aceite no seu céu. Faça isso nessa noite. Meu querido, você já se arrependeu do seu mau caminho e da violência nas suas mãos? Você já se arrependeu daquilo que você faz? Ou você acha que está em posição de exigir alguma coisa daquele que é soberano? Você acha que está em posição de poder reclamar alguma coisa da parte de Deus? Ou você acha que fez um favor a Deus, escolhendo Ele, aceitando a Deus? Você acha mesmo que está fazendo um favor àquele que pode mudar todas as coisas, inclusive o coração de quem Ele quer? Meu querido, se humilhe perante a mão do Senhor nessa noite. Se humilhe perante a mão de Deus nessa noite e deseje tão somente ser obediente. Deseje tão somente ser útil nas suas mãos. Deseje tão somente participar dessa grande obra que Deus está fazendo no mundo. Porque, meus irmãos, se Deus converteu Nínive, por que Ele não vai converter Puxim? Se Deus foi capaz de causar um avivamento numa cidade de 600 mil habitantes, por que Ele não faria isso em Puxim? Deus pode tudo o que Ele quer. E se Ele quer, Ele vai fazer. E se o Senhor quiser, meus irmãos, Ele vai ouvir as nossas orações por um avivamento nessa igreja e nessa vila, nessa comunidade. Por isso, meu querido, confie na graça do Senhor. Confie na graça de Deus. Confie na misericórdia manifestada pelo Senhor. Porque o seu Filho, Jesus, experimentou o que nós merecíamos para que hoje nós tivéssemos a bênção do perdão de Deus. Se alegre. Proclame essa graça. Anuncie aos outros aquilo que você recebeu sem merecimento algum. Faça com que outras pessoas nesse lugar saibam que existe um Deus Salvador e que a prova disso é você, que te tirou de um afogamento, de uma morte terrível e te trouxe para servi-lo. Sirva a Deus. Seja instrumento de avivamento, de transformação. Seja um instrumento de conversão. Vive para a honra e glória do Senhor e veja aquilo que só Deus pode fazer por meio da sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, porque reconhecemos, ó Deus, o Teu poder, a Tua magnificência. Reconhecemos, Pai, que somente o Senhor é capaz de mudar toda uma nação. Nós, meu Deus, não somente somos instrumentos em Tuas mãos, não somente somos vasos que o Senhor faz o que quer com as nossas vidas.
Meu Senhor, eu te peço no nome de Jesus que abençoe o teu povo aqui presente. Que nos faça, Senhor, compreendermos essa realidade. E que nos mostre, Deus, que a melhor coisa que nós podemos fazer é ser instrumentos. Que nós, Senhor, possamos abandonar qualquer achismo, que nós possamos abandonar qualquer opinião que venhamos a ter, que nós possamos abandonar qualquer desculpa, Senhor, e pregarmos a Tua palavra. Testemunharmos de Ti àqueles que estão aqui nesse lugar. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus, a vermos, Senhor, verdadeiras conversões acontecendo em nosso meio. Que isso comece, Senhor, no nosso meio. Que nesse lugar, Pai, haja conversão verdadeira. Que as vidas que aqui estão, meu Deus, de fato se rendam a Ti. E que demonstrem isso por meio de um coração contrito e quebrantado. Que busquem a Tua presença, entendendo que não são nada diante de Ti. E que se não for por Sua graça, Pai, eles serão consumidos. Que, meu Deus, aqueles que nos visitam, que ainda não tiveram encontro com Cristo Jesus essa noite, possam entender a realidade do destino das suas almas. Que se eles não se converterem ao Senhor, eles serão subvertidos, destruídos pelos seus pecados. Que haja, meu Deus, arrependimento, que haja fé no Senhor Jesus. Que eles coloquem as suas esperanças no Senhor e que confiem somente no Senhor para a salvação das suas vidas. Meu Deus, que no nome de Jesus nós também possamos ser porta-vozes dessa verdade, anunciadores disso. E que possamos, meu Senhor, ver também a misericórdia do Senhor sendo manifestada sobre Puxim, sobre as nossas casas, os nossos trabalhos, sobre a nossa escola, onde quer que nós estejamos, que nós, meu Deus, sejamos instrumentos do Senhor para levar, meu Deus, a Tua graça salvadora. Meu Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti que nos use, que tão somente nos use. Que vá de encontro, Senhor, a cada obstáculo, meu Deus, que haja nas nossas vidas, que nós muitas vezes estamos levantando contra a Tua obra, contra a obediência ao Senhor, e derruba cada um deles. Que, meu Deus, só haja, Pai, o Teu trono de glória e que só possamos ouvir a Tua voz de comando, nos mandando levantar e pregar. E que ao pregarmos, Senhor, possamos ver a grandeza do poder de Deus sendo manifestado através das nossas vidas e o milagre da salvação sendo operado por meio de cada um de nós, mesmo em nossa imperfeição. É o que nós oramos a Ti. Agradecidos no nome de Jesus. Amém.